Em 2023, o Fluminense conquistou o maior título de sua história, a Taça Libertadores da América. Este sonho foi adiado por 15 anos, após a trágica final de 2008. Em seus mais de 120 anos de existência, o tricolor carioca disputou o torneio continental 9 vezes, e é sobre isso que eu vou falar hoje. Todas as 9 participações do Fluminense na Libertadores da América, desde a primeira nos anos 70 até a heróica campanha de 2023. O Fluminense foi fundado no ano de 1902 e é o único clube do estado do Rio de Janeiro a jogar todas as edições do Campeonato Carioca, desde 1906. A propósito, o tricolor coleciona 33 títulos estaduais, sendo o segundo maior campeão do Rio. O Flusão é um dos grandes clubes do país, com 4 títulos do Campeonato Brasileiro, além de ter conquistado uma Copa do Brasil no ano de 2007. Porém, internacionalmente, o clube não tinha muita tradição. O seu único título até então havia sido a extinta Copa Rio de 1952. Mas como eu já citei, este vídeo é focado nas participações do Fluminense na Libertadores, e a primeira das 9 vezes foi em 1971. Na ocasião, o tricolor era o atual campeão brasileiro, e junto com o vice-campeão Palmeiras, se classificou para o torneio continental. Na época, apenas o primeiro de cada grupo avançava de fase, e não deu para o Flusão, que ficou em segundo lugar e acabou eliminado ainda na primeira fase. 14 anos se passariam até que o Fluminense voltasse a disputar o torneio. Mais uma vez, o tricolor chegou como o atual campeão brasileiro. O título conquistado em 1984 deu ao Clube das Laranjeiras o direito de disputar a Libertadores, mais uma vez acompanhado do vice, que desta vez era o Vasco da Gama. Na Libertadores de 1985, o Fluminense novamente não conseguiu passar da fase de grupos, e junto com o Vasco, terminaram nas últimas 2 posições de seu grupo, com apenas uma vitória em 6 jogos. Nos anos seguintes, principalmente no final da década de 90, o Fluminense caiu muito de rendimento e passou vários anos sem disputar a Libertadores. Só para ter uma ideia, em 1997 o clube conseguiu cair para a Série B. E como se não bastasse, no ano seguinte, em 98, eles conseguiram descer para a Série C do Campeonato Brasileiro. 10 anos depois de disputar a 3ª Divisão Nacional e também 23 anos após disputar a sua última Libertadores, o Fluminense conseguiu voltar ao torneio. Desta vez, a vaga veio graças ao título da Copa do Brasil do ano anterior. E a volta tricolor à competição foi em grande estilo. A sua campanha foi extraordinária. O time era treinado por Renato Gaúcho e contava com grandes jogadores, como Cícero, Dodô, Washington, Conca, Thiago Neves e a então promessa Thiago Silva. O Flu foi sorteado no grupo 8, ao lado de Libertad, Arsenal de Sarandi e LDU do Equador. Aliás, não se esqueça deste último clube. O tricolor se classificou em primeiro lugar de seu grupo, seguido pela LDU. Na fase oitavas de final, os brasileiros enfrentaram o Atlético Nacional da Colômbia e venceram os 2 jogos, chegando à próxima fase. Nas quartas de final, o adversário foi um peso pesado, o São Paulo, que naquele mesmo ano viria a se sagrar tricampeão consecutivo do Campeonato Brasileiro. E apenas 3 anos antes, havia conquistado a Libertadores e o Mundial de Clubes. Mas o tricolor carioca não teve medo do tricolor paulista e venceu no placar agregado por 3-2, avançando à semifinal. Nesta próxima fase, enfrentou outro gigante do continente, o Boca Juniors, simplesmente hexacampeão da Libertadores e último campeão em 2007. Porém, o grande Boca de Riquelme e companhia não amedrontou os cariocas. O tricolor empatou na Argentina por 2-2. E no Rio de Janeiro fez 3-1 nos argentinos. O Flusão fez história, chegando pela primeira vez a uma grande final de Libertadores. O adversário seria um azarado e velho conhecido dos cariocas, a LDU do Equador, que no início do torneio esteve no mesmo grupo dos brasileiros. No primeiro jogo disputado no Equador, a LDU venceu por 4-2, em uma partida meio atordoada do Fluminense. O segundo jogo foi no Maracanã, e apesar dos equatorianos abrirem o placar, o tricolor conseguiu virar a partida e vencer por 3-1, graças principalmente a uma noite bem inspirada de Thiago Neves.
O placar geral ficou então em 5-5 e a decisão foi para os pênaltis. Acontece que os principais jogadores do Fluminense perderam as suas cobranças e com um placar de 3-1 para os equatorianos, o título da Libertadores ficou com a LDU. O sonho de conquistar a América escapou pelos dedos, um trauma que todos os tricolores nunca mais esqueceram. Mesmo com o duro golpe, 2 anos depois, em 2010, o Fluminense conquistou o tricampeonato brasileiro e garantiu a sua 4ª participação da Libertadores no ano seguinte. Em 2011, o clube caiu no grupo 3 e passou de fase na 2ª posição. Mas desta vez a campanha foi bem fraca, pois o time foi eliminado já nas 8avas de final, caindo diante do Libertad do Paraguai. Na Libertadores seguinte, em 2012, o Fluminense se classificou de forma consecutiva pela primeira vez, e agora seu grupo contava com times como o Zamora da Venezuela, o Arsenal da Argentina e o grande Boca Juniors. E o Flusão fez bonito, se classificou de forma tranquila na primeira posição. Nas 8avas de finais, o adversário foi o Internacional de Porto Alegre, e os cariocas conseguiram eliminar os gaúchos, com um placar apertado por 2-1. Nas quartas de final, o Fluminense pegou o Boca Juniors e não deu para os brasileiros, que foram eliminados pelo clube argentino. Apesar da eliminação na Libertadores, 2012 não foi um ano ruim para o Fluminense, pois ao final da temporada, ele conquistou o tetracampeonato brasileiro, se classificando pela 3ª vez consecutiva à Libertadores. Na edição de 2013, o seu grupo 8 contava com outro brasileiro, o Grêmio. E o Fluminense ficou em primeiro lugar, chegando às 8avas de final, onde enfrentou e eliminou o Emelec do Equador. Porém, mais uma vez o clube caiu nas quartas de final, desta vez diante do Olímpia do Paraguai. Um fato curioso foi que neste mesmo ano de 2013, o Fluminense, que era o atual campeão brasileiro, quase foi rebaixado na Série A, se livrando da queda por apenas 2 pontos de distância da zona de rebaixamento. Depois do susto, passariam-se mais 6 anos até que o clube retornasse à disputa continental. Uma 5ª posição no Campeonato Brasileiro de 2020 garantiu ao Fluminense a sua 7ª participação na Liberta. Em 2021, apesar de cair num grupo teoricamente difícil, que contava com o gigante River Plate, os cariocas se classificaram na primeira posição. Nas 8avas de final, passou tranquilamente pelo Cerro Porteño do Paraguai. Porém, parece que as quartas de final se tornou um grande pesadelo para o tricolor, pois mais uma vez foi eliminado nesta fase, agora diante do Barcelona do Equador. A 7ª posição no Brasileiro de 2021 deu ao Fluminense uma vaga na pré-Libertadores do ano seguinte. Na competição em 2022, a primeira disputa foi contra o Milionários da Colômbia, e o Fluminense passou de forma suave, conseguindo um 4-1 no agregado. Porém, na fase seguinte, o clube passou vergonha, ao ser eliminado pelo Olímpia do Paraguai, nem sequer chegando à fase de grupos. O ano histórico de 2023 começou muito bem. O Fluminense foi campeão carioca em cima do Flamengo. E na maior competição do continente, caiu no grupo D. O tricolor contava com um elenco qualificado, com alguns nomes como Felipe Melo, Ganso, John Kennedy, André, Arias, Cano e o multicampeão Marcelo. O seu grupo contava com o badalado River Plate, porém o Fluminense do revolucionário Fernando Diniz mostrou ao mundo a que veio. Na 3ª rodada da competição, o tricolor passou por cima do River Plate, com uma goleada de 5-1 sobre um dos maiores clubes do continente. Classificado para as 8avas de final, o adversário seria o Argentino Juniors, e após um empate por 1-1 na Argentina e uma vitória por 2-0 no Brasil, o Fluminense venceu por 3-1 no agregado e se classificou para a próxima fase. As quartas de final foi mais um passeio, pois contra o Olímpia do Paraguai, os cariocas venceram os 2 jogos, aplicando uma goleada de 5-1 no agregado. Finalmente, após muitos anos, o Fluminense quebrava a barreira das quartas de final, chegando à semifinal da competição. E o duelo seria com outro grande brasileiro, o Internacional. Após um empate por 2-1 no Maracanã, o tricolor foi buscar a classificação dentro da casa do Colorado, vencendo em Porto Alegre por 2-1.
O Fluminense chegava pela segunda vez em sua história à final da Taça Libertadores da América, 15 anos depois da grande decepção de 2008. E por um capricho do destino, o estádio previamente escolhido foi o lendário Maracanã. O adversário na finalíssima foi um velho conhecido tanto dos brasileiros quanto particularmente do Fluminense, o Boca Juniors. E o jogo começou como qualquer grande final, muito tenso e estudado, até que aos 35 minutos do primeiro tempo, Germán Cano abriu o placar com um grande passe de Keno, para a alegria da torcida tricolor. O Boca seguiu com as suas jogadas típicas, com muitos cruzamentos de bola na área, sem nenhum sucesso. Assim o jogo foi para o intervalo com a vantagem do Fluminense. No segundo tempo, aos 26 minutos, Luiz Advíncula acertou um belo chute de fora da área e deixou tudo igual. Para a agonia dos torcedores do Fluminense, aos 48 do segundo tempo, Diogo Barbosa perdeu uma clara chance de gol, que definiria o título a favor dos cariocas. Acontece que o jogo terminou em 1-1 mesmo, e acabou indo para a prorrogação. Foi então que Kennedy, um garoto colocado por Diniz ao fim do segundo tempo, acertou um belo chute aos 8 minutos do segundo tempo da prorrogação, e selando o triunfo do Fluminense. Esta vitória por 2-1 redimiu a decepção de 2008 e 15 anos depois trouxe a glória eterna ao tricolor das Laranjeiras. O Fluminense Futebol Clube é campeão da Taça Libertadores da América. E aí, para quem você torceu nessa final? Pro Fluminense ou para o Boca Juniors? Antes de sair, se inscreva no canal e deixe o seu like. E assista um outro vídeo meu, você pode até gostar.